Oi, meus amores, Tia Beca tá aqui hoje para corrigir com vocês a atividade de geometria, tá bom? Por isso que a gente tá fazendo esse vídeo. Vamos lá. Na página 21 eu passei a questão 51 e 52. E na página 22 eu passei todas, então vamos lá. Na página 51 diz assim, julgue verdadeiro ou falso. O primeiro item diz, nem todos os ângulos retos têm a mesma abertura. E isso é falso. Por que que nem todos os ângulos retos têm a mesma abertura? Os ângulos retos são aqueles que formam uma cruz, né? Formam uma cruzinha e eles possuem um quadradinho que tem como característica ter um pontinho no meio, tá? Indicando 90 graus. Sempre eles têm a mesma abertura de 90 graus. Então, nem todos os ângulos retos têm a mesma abertura? Mentira, todos têm a mesma abertura, tá? E a abertura dele é de 90 graus, tá certo? Agora o ponto 2. Então, se você botou falso, coloque certo aí, tá? Todos os ângulos obtusos têm a mesma abertura. É falso também. Por quê? Porque os ângulos obtusos são aqueles maiores do que 90 graus. Eles podem ser 91 graus, pode ou não pode? E continua sendo obtuso? Continua. Eles podem ser de 96 graus? Pode e continua sendo obtuso? Continua. Eles podem ser de 106 graus? Podem e continua sendo obtuso? Continua. Então, os ângulos obtusos têm a mesma abertura? Não. Alguns podem ter 91, 92, 93, até 180, né? Ou, na verdade, menor do que 180. 179. Até 179 ele pode ter. Então, não tem a mesma abertura, não. Ponto 3. A abertura de um ângulo agudo é sempre menor. A abertura de um ângulo agudo é sempre menor que a do ângulo obtuso. Isso é verdade. Por quê? Porque a abertura do ângulo agudo pode ser até 90 graus. Menor do que 90 graus, né? Menor do que 90. E a do ângulo obtuso é maior do que 90. Então, a do ângulo agudo sempre vai ser menor, tá bom? A abertura é medida, viu, gente? A abertura é a medida do ângulo. O ponto 4 aqui. A abertura de um ângulo obtuso é sempre maior do que o ângulo reto. É verdade, né? A abertura de um ângulo obtuso é maior do que 90 graus e menos do que 180. E ângulo reto é sempre 90 graus. Então, é verdadeiro. E a última diz assim, um ângulo reto mede 180? Não, mede 90 graus. Então, você tem que resolver as questões assim, riscando, tá? Então, o ângulo reto mede 180? Não, não é 180 não, é 90 graus. Beleza? Vamos lá para a questão 52. Aqui na 52 diz assim, de acordo com a figura, responda aos itens. Letra A, quais são os ângulos agudos? Se você não sabe o que é agudo, você não vai conseguir fazer a tarefa, tá? Ângulo agudo é aquele que é menor, menor do que 90 graus. Então, quais são os que são menores do que 90? Esse instrumento aqui que eu tô mostrando para vocês é o nosso transferidor. O que é um transferidor? Amores, um transferidor é esse instrumento que vai ter, se você tiver um aí na sua casa, você vai ver que aqui nessa parte ele tem um tracinho, tá vendo? Esse tracinho aqui, você sempre vai colocar para ele estar em cima do nosso vértice central, tá bom? Então, o nosso vértice do centro. Então, eu posiciono aqui, tá? Por exemplo, eu tenho esse ângulo aqui, ó, eu vou até colocar aqui uma borracha em cima para te mostrar. Eu tenho esse ângulo aqui, AOB, tá vendo? Eu tenho que colocar meu transferidor, ó, em cima do O, ok? Por que em cima do O? Porque o O, ele é o vértice do meio, ó. Tá no meio dos dois. Então, eu tenho que colocar ele aqui no meio. Quando eu coloco ele no meio, o meu B, ele vai marcar 30 graus, tá vendo? Ó, de 0 a 30. Tá vendo? De 0 a 30. Pois é, então, o ângulo AOB mede 30 graus. Então, quais são os ângulos agudos? Aí, eu vou listar aqui pra vocês, tá bom? Os ângulos agudos são... AOB, eu até coloquei aqui, ó. O ângulo agudo é AOB, AOC, BOC, BOD,
COD, COE, DOE, DOP, ou DOF e EOF, tá certo? Todos eles você vai conseguir observar fazendo aqui essa análise. Então, AOB é um ângulo agudo porque é 30 graus. AOC também é um ângulo agudo porque é 70 graus, ó, de 0 até 70, tá vendo? O BOC também é um ângulo agudo, porque ele é de 30 até 70. De 30 até 70, meus amores, não é 40? 40 graus. E ele é menor do que 90, então também é agudo, viu? Ângulos agudos são sempre os menorzinhos, tá certo? BOC, eu já falei. BOD, BOD é esse 40 mais um pouquinho. Então, de 80 para 100 é 20. Então, BOD é 60 graus, ó. 60 graus. É agudo? Também é agudo. Agora, COD também, ó como ele é pequenininho. Agudo também, de 70 a 100, 30 graus, ok? Vamos lá, COE é 30 que já estava aqui, mais um pedacinho. Então, de 100 a 20 é 20, ou 100 a 120 é 20, então 30 mais 20 é 50. Então, esse todo aqui, ó, COE é 50, tá bom? Então, você vai fazendo isso com todos, tá? Até você encontrar todos os ângulos agudos, beleza? Na letra B, ele pede os ângulos obtusos. Os ângulos obtusos, eles são 4. Vou mostrar aqui pra vocês. AOD, tá? AOE, BOF e COF, tá bom? São os ângulos maiores do que 90. Vou mostrar um só pra vocês aqui. AOD. AOD é, ó, deixa eu ver, 103 graus, de 0 até 103 graus, você sempre mede daqui, viu? De 0 até 103 graus aqui, ó, e 103 graus é maior do que 90, então é um ângulo obtuso, tá bom? Na letra C ele pergunta, há algum ângulo reto? Se existir, como ele se chama? Perceba, tem quantas perguntas aqui, meus amores? 2 perguntas, você não pode responder só uma. Há um ângulo reto? Tem, sim. Qual é o ângulo reto? É o B, cadê B? BOE. Porque tá de 30 a 120, ok? De 30 a 120 é 90, não é? Ó, de 30 até 120, não é 90 graus? É, você conta 90 graus. Então, sim, existe e o nome dele é BOE. Beleza, meus amores? Então, vamos lá. Essa é a página 21, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes.